Biografia de Adoniran Judson, capítulo 15. Chamado pelo rei. Em 25 de janeiro de 1823, Adoniran recebeu permissão para retornar a Rangoon, oportunidade em que também recebeu permissão para construir uma casa sagrada. Ele começou a fazer planos. Ele voltaria a Rangoon e verificaria o estado da nova igreja e construiria uma casa sagrada enquanto esperava que Em voltasse dos Estados Unidos. Os dois então se mudariam para Ava. Adoniran havia feito muitos amigos em Ava e mantinha boa compreensão do funcionamento interno do governo. Essas duas coisas o convenceram de que um dia ele teria a oportunidade de pregar de forma aberta o evangelho na cidade régia. Jonathan Prince ficaria em Ava enquanto Adoniran estivesse fora. Quando voltou a Rangoon, Adoniran encontrou algumas coisas pelas quais ser grato, e outras eram desanimadoras. Momenlai, a primeira mulher convertida, morrera. As casas dos outros convertidos foram incendiadas, ou as pessoas foram expulsas de seus bairros em retaliação por terem se tornado cristãs. Adoniran fez o que pôde para ajudar os novos crentes. Ele também continuou o trabalho de tradução e fez planos para construir uma casa sagrada. Durante todo esse tempo, ele esperava notícias de Em. Por fim, para seu grande alívio, Adoniran recebeu a notícia de que Em viajava de volta a Rangoon e ele poderia esperar que ela chegasse em dezembro. Acompanhando-a na viagem estavam dois novos missionários, Jonathan e Deborah Wade. Adoniran mal podia esperar. Ele sentira muita falta de sua esposa e ansiava tê-la de novo ao seu lado. Ele também ficou encantado que o casal Wade estivessem chegando. A hora era perfeita. Como ele decidira se mudar para Ava com Em, eles poderiam trabalhar ao lado dos Hongs em Rangoon. Com toda certeza, bem na hora, Em e os Wade chegaram em segurança em Rangoon. Depois de dar Jonathan e Deborah Wade vários dias de orientação a respeito do trabalho na missão e a vida na Birmânia, Adoniran e Em partiram para Ava. A viagem contra a correnteza foi particularmente lenta, mas isso não incomodou a Adoniran nem a Em. Eles tinham muito para pôr em dia. Em tinha notícias de sua família. O pai de Adoniran renunciara ao cargo de pastor da igreja congregacional e se tornara batista. Seu irmão mais novo, Eunatan, era um proeminente cirurgião do governo e insistiu para que Em voltasse à Birmânia com uma mesinha e uma cadeira de balanço que ele comprou para ela. Em também mostrou ao marido uma cópia de um livro chamado Um Relato da Missão Batista Americana no Império Birmanês. Em escrevera o livro e o livro fora publicado nos Estados Unidos. Adoniran ficou muito impressionado. Sua esposa tinha feito um trabalho magistral com o livro. Em também tinha uma carta para Adoniran da Universidade Brown, onde ele havia feito faculdade. A carta dizia que Adoniran recebera um doutorado honorário em teologia. Isso significava que ele poderia usar o título de doutor e se chamar Dr. Judson. 6 semanas após o embarque, o barco chegou aos arredores de Ava. Adoniran viu Jonathan Prince remar um pequeno barco na direção deles. Quando chegou mais perto, Jonathan explicou que o conflito entre os birmaneses e os britânicos estava piorando a cada dia. As coisas tinham chegado ao ponto em que qualquer estrangeiro em Ava, fosse britânico ou americano, era olhado com desconfiança. Resoluto, Adoniran decidiu ficar. Pelo que ele podia entender, era tarde demais para voltar agora. Além disso, o que acontecesse em Ava provavelmente aconteceria em outro lugar do reino, incluindo Rangoon. Adoniran e Em se mudaram para uma pequena cabana. Adoniran começou a construir uma casa missionária mais permanente ao lado. A casa era feita de tijolos, para tentar diminuir o calor sufocante de Ava. A construção teria 3 quartos e uma grande varanda que percorria toda a extensão da casa. Ele foi visitar seus velhos amigos na corte, mas logo descobriu que muitos deles haviam partido e os que restavam lá não queriam vê-lo. Teria sido uma época muito solitária para ele se Em não lhe fizesse companhia. Sua mulher se manteve ocupada com o cuidado de 3 meninas, cuja mãe enlouquecera e as abandonara. Vários visitantes europeus residentes em Ava mantiveram Adoniran informado sobre o que ocorria na cidade. Um deles era Henry Gould, cuja companhia Adoniran gostava muito. Embora Henry contasse pouco mais de 2 décadas de vida, tinha um jeito para ganhar dinheiro. Ele trouxera um carregamento enorme de mercadoria da Europa e as vendera com bastante lucro na Birmânia. Isso fez dele um homem muito rico.
Henry logo descobriu, no entanto, que a lei birmanesa proibia qualquer ouro ou joia de deixar o país. E como eles eram a moeda usada para pagar as coisas na Birmânia, Henry não tinha como levar sua nova fortuna para casa. Ainda assim, Henry era um homem otimista, que acreditava que mais cedo ou mais tarde encontraria uma maneira de conseguir retirar seu dinheiro do país. Ao longo do ano que se seguiu, os rumores continuaram a se espalhar sobre o que os britânicos faziam na fronteira da Birmânia com a Índia. Na noite de domingo de 23 de maio de 1824, os rumores se transformaram em realidade. Uma frota britânica de navios de guerra subiu o rio Rangoon e bombardeou a cidade. Depois de uma luta corajosa, os locais abandonaram a cidade e um capitão britânico levou a bandeira britânica sobre as docas. A Grã-Bretanha e a Birmânia estavam em guerra. A princípio, o povo birmanês em Ava não acreditou que estrangeiros tivessem entrado no país, então eles creram, mas que tudo fazia parte de uma armadilha inteligente. O grande exército birmanês não podia ser derrotado. O que deve ter acontecido, disseram uns aos outros, foi que o exército atraiu os britânicos para a cabeça do rio para que pudessem ser capturados e usados como escravos. De fato, muitos oficiais em Ava começaram a fazer pedidos solicitando escravos para si. Um homem pediu 6 brancos estrangeiros para remar seu barco. Uma mulher comentou que gostaria de 2 ou 3 homens brancos porque ouvira dizer que eles eram criados inteligentes. Os birmaneses eram incapazes de compreender a verdade da situação. Existia no mundo um poder maior que o do seu rei, seu governante dourado. Com o passar dos dias, no entanto, os birmaneses começaram a entender que os ingleses eram poderosos e não estavam de brincadeira. Uma tristeza tremenda se instalou no reino. Nessa época, Adoniran ouviu algumas notícias perturbadoras. Henry Goulge fora preso e interrogado. Os birmaneses haviam encontrado alguns mapas entre os seus pertences, esboços simples que ele havia desenhado para ajudá-lo a se locomover pela cidade de Ava. Para os oficiais birmaneses, os mapas eram provas de que Henry era um espião. Pior ainda, os funcionários também encontraram recibos que mostravam que Henry pagara a Adoniran várias quantias altas de dinheiro, transformando Adoniran também em conspirador. É claro que Adoniran e Henry não eram espiões. Acontece que Henry ajudou Adoniran a conseguir dinheiro do Fundo Missionário Batista nos Estados Unidos, através do banco que Henry administrava em Calcutá. Adoniran sabia que as autoridades birmanesas não acreditariam nisso. No seu entender, ele era um espião. Ele esperou para ver o que aconteceria a seguir. Na terça-feira, 8 de junho de 1824, Adoniran e Henry estavam prestes a jantar juntos quando a porta de sua casa se abriu e 12 homens birmaneses entraram. Adoniran pousou sobre a mesa a tigela de caril que estava carregando. Deu um passo à frente e perguntou, olhando rapidamente para ter certeza de que Henry tinha ficado atrás de si. "O que vocês querem?" Um homem com um grande livro preto olhou fixamente para ele. Como os outros 11 homens, ele tinha uma mancha do tamanho de $1 de prata tatuado em cada bochecha. Adoniran percebeu com tristeza que a marca distintiva nos rostos desses homens significava apenas uma coisa: os homens eram os temidos rostos manchados, criminosos que deveriam ter morrido pelos seus crimes, mas que foram poupados para se tornarem os executores e bandidos que administravam as prisões da Birmânia. Muitos dos rostos manchados também tiveram os crimes tatuados nas testas ou no peito. As manchas em suas bochechas tornavam impossível escapar do inferno que eles criaram para si e para seus prisioneiros. Rosnou o homem com o livro. "Nós viemos levar o professor." "Sou eu", respondeu Adoniran, maravilhado com o quão calmo ele conseguiu soar. "Você está sendo chamado pelo rei", disse o homem. O medo tomou Adoniran. Ser chamado pelo rei era a maneira birmanesa de colocar uma pessoa sob prisão. Imediatamente, o grupo de rostos manchados atacou Adoniran e o socou até ele cair ao chão. Adoniran sentiu um cordão fino ser enrolado em seus braços, acima dos cotovelos, e depois puxado com força. Ele soltou um gemido de dor quando o cordão rasgou sua pele. Ele podia sentir o sangue atravessando a manga da camisa. Henry saltou para a frente e implorou: "Pare! Não machuque, vou lhe dar dinheiro." Adoniran gemeu com o que ouviu em seguida. O chefe dos rostos manchados ordenou: "Levem-na também, ela é estrangeira." Adoniran esforçou-se para ajoelhar-se.
não a leve, a menos que seu nome esteja escrito no livro. Ele implorou, temendo que Anne não sobrevivesse mais do que algumas noites na prisão birmanesa, especialmente desde que ela acabara de descobrir que estava grávida de novo. O rosto manchado grunhiu e voltou a atenção para Adoniran. Com uma força final no cordão, ele ordenou que ele fosse arrastado para fora e para o tribunal. Quando Adoniran saiu pela porta, ele ouviu Anne chorando atrás dele. A dor das cordas rasgando sua pele era excruciante para Adoniran, mas em nada se comparava com a dor que sentia por ter que deixar Anne sozinha sem proteção. Meio caminhando, meio arrastado, Adoniran chegou ao tribunal, onde o governador de Ava esperava por ele. Ele não teve julgamento, nenhuma oportunidade de perguntar por que estava lá. Apenas um veredito. Culpado, declarou o governador. Enviem-no para Leitmaion. Leitmaion significava prisão da morte em birmanês. Ela tinha a reputação de ser a prisão mais cruel da Birmânia. E enquanto seguia em uma carroça até a prisão, Adoniran imaginou como sobreviveria ali. O rosto manchado, chefe da prisão, estava à espera de Adoniran no portão. Bem-vindo, meu filho, disse ele. Seu sorriso malicioso revelou uma fileira de dentes amarelos quebrados. Adoniran se encolheu ao notar as palavras tatuadas no peito do homem. Assassino, continuou ele. Somos uma grande família feliz aqui. Todos me chamam Af. Adoniran tentou concordar, mas Af queria dizer pai. E ele não conseguia pensar em ninguém na terra menos parecido com o pai que esse homem. Af disse, venha comigo, tenho uma surpresa para você. Enquanto puxava Adoniran para fora da carroça, ele então mandou que um rosto manchado com as orelhas cortadas o levasse a um enorme bloco de granito, no centro do pátio da prisão. Lá Adoniran foi preso a 3 pares de grilhões, rebitados ao redor dos tornozelos. Tente andar agora, riu Af, e veja até onde você chega. Adoniran se levantou obedientemente e deu um passo. Os grilhões lhe prenderam os tornozelos, fazendo-o cair de rosto no chão. O pátio explodiu em gargalhadas. Quando parou de rir, ordenou Af, leve-o para sua cela. Adoniran se viu arrastado de novo, desta vez através de um corredor mofado, até ser jogado em uma cela sem janelas. Depois que a porta se fechou atrás dele, Adoniran moveu os grilhões para não cortarem sua pele. Então olhou ao redor da cela. Seus olhos ainda não haviam se ajustado à escuridão, mas ele podia sentir a presença de outros prisioneiros na sala. Ele podia sentir o cheiro deles também. O cheiro de fezes humanas e carne podre era avassalador. Por fim começou a distinguir algumas formas na escuridão. E então as formas lentamente tomaram os contornos das pessoas que ele conhecia. Henry Goldge estava deitado perto da parede oposta, e o capitão escocês que um dia conhecera. O capitão Lard estava caído em um canto. Nenhum homem falava. Haviam outras pessoas na cela também, quase 5 dezenas ao todo, principalmente homens, mas algumas mulheres. Estavam todos espalhados no chão de madeira de teca da cela. Alguns prisioneiros gemiam baixinho, e 1 ou 2 murmuravam orações budistas. Quando o pequeno feixe de luz se infiltrava na cela do lado de fora, deu lugar à escuridão. Adoniran imaginou como seria a noite na cela. Acabou sendo pior que qualquer coisa que ele imaginava. Cerca de 1 hora depois de Adoniran ser jogado na cela, a porta se abriu de novo, e o Dr. Prince foi jogado ali também. Af e 2 outros rostos manchados o seguiram, e Adoniran observou horrorizado, enquanto eles abaixaram um mastro de bambu do teto e prenderam os grilhões de cada prisioneiro. Então eles içaram o mastro no ar até que ele estivesse a pouco mais de 1 metro de altura do chão. Adoniran ficou deitado com os outros, meio pendurado no mastro. Seus pés estavam a 1 metro de altura no ar, com apenas os ombros e a cabeça tocando o chão. Af riu para si mesmo e disse, isso vai mantê-los seguro por toda a noite, enquanto acendia a lamparina a óleo no meio da sala. Durmam bem, meus filhos. Com isso, ele se virou e saiu da cela. Um dos outros rostos manchados bateu a porta atrás dele e trancou. Assim que os prisioneiros tiveram certeza de estar sozinhos, eles começaram a sussurrar uns com os outros, até tarde da noite. O homem birmanês à direita de Henry Goldge lhe contou que viu estrangeiros serem torturados e espancados até a morte.
Adoniran soube por Henry Gouger que ele havia passado 2 semanas em estoques, antes de ser jogado na cela, e que o rei declarara espiões todos os estrangeiros. Parecia apenas uma questão de tempo antes de todos serem mortos. Depois de algumas horas na cela miserável, Adoniran começou a esperar que a morte chegasse de forma rápida. Por fim, a cela ficou em silêncio, exceto por um gemido ocasional e o ruído dos ratos enquanto corriam entre as fileiras de prisioneiros pendurados. Adoniran tentou não pensar no que poderia estar acontecendo em casa. Será que Anne fora presa? Ela poderia estar pendurada em alguma outra cela agora? E o que dizer do Novo Testamento que ele acabara de traduzir? Estava em uma gaveta de sua mesa. Sem dúvida, seria queimado, provavelmente junto com toda a casa. Aos poucos, os pensamentos de Adoniran se tornaram tão desesperançados quanto a miséria humana ao redor dele. Ele se perguntou se todos os seus esforços na Birmânia dariam em nada. O dia seguinte foi como Adoniran esperava. Af chegou cedo de manhã e abaixou o mastro de bambu. Os prisioneiros foram desatrelados e retirados em pequenos grupos para uma caminhada de 10 minutos pelo pátio. Foi a única vez que Adoniran viu a luz do sol naquele dia. O fedor de resíduos humanos, junto com o de carne em decomposição, tornava a volta à cela quase insuportável. A cela tinha outro cheiro, de comida podre. Os rostos manchados não forneciam comida para os detentos. Aqueles sem famílias ou sem amigos do lado de fora, para entregar comidas para eles, estavam condenados a morrer de fome. Em certos dias religiosos, porém, as mulheres budistas levavam arroz para a prisão, para dar aos prisioneiros, e uma pasta de peixe que cheirava mal o suficiente quando está fresca, mas depois de ter sido embrulhada em folhas de bananeira e guardada por 1 semana ou 2, fede mais do que se pode imaginar. Muitos prisioneiros mantinham uma pilha de folhas manchadas dessa pasta, empilhadas contra a parede da cela, embora Adoniran não conseguisse acreditar que as comessem sem sentir engulhos. Levou 2 dias antes que Anne viesse visitá-lo. Ela chegou com comida e uma ordem do governador da cidade, escrita em uma folha de palmeira que lhe permitia entrar na prisão. Adoniran tinha perdido muito a sua força, e ele meio que andou, meio que rastejou até a porta. Ele se perguntava o que Anne diria quando o visse. Nos 11 anos de casamento, Anne nunca o vira parecer tão sujo ou cheirar tão mal. Através das grades da cela, Adoniran pôde ver Anne encostada contra a parede. Quando ela o viu, ela enterrou a cabeça entre as mãos e soluçou. Anne, disse ele com fraqueza, graças a Deus que você está bem. Anne olhou para o marido e forçou um sorriso e disse, vou encontrar uma maneira de tirar você daqui. Já tenho o governador da cidade trabalhando a seu favor e eu trouxe um pouco de comida. Eles conversaram por alguns minutos, até que um rosto manchado ordenou que Anne saísse de imediato. Os pedidos de Anne não fizeram diferença, nem a ordem do governador que permitia sua entrada na prisão. Adoniran observou com desespero quando Anne foi escoltada até o portão de forma grosseira. Ele se perguntou se haveria outra vez.